Olá, este é mais um episódio da série Zup da Codifica. Antes de mais nada, meu nome é Alberto Souza e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, um pouquinho já ficando grisalho. Atrás de mim tem duas prateleiras, uma com alguns livros e quadros e caixas, outra só com caixas. E agora você vai ficar com mais um episódio da nossa série Testes Automatizados Reveladores de Bug. Eu espero que você goste bastante e depois não esquece de deixar aqui o seu comentário com as suas impressões. Era isso e tenha um bom episódio. Agora a gente vai falar de outra técnica, né, dado o seu repertório aí para testar importante, que é o lance dos mocks, né, os objetos que imitam comportamentos e tal. Por que eles existem? Porque nem sempre quando você está fazendo teste, principalmente de unidade, nem sempre é fácil você realmente fazer tudo integradinho, né? Principalmente se você depender aí de falar com um banco de dados, com um serviço externo, enviar um e-mail e por aí vai. Então, nesse tipo de cenário, pode ser interessante, né, você continuar testando a unidade, beleza? O mais integrada possível, mas com uma brechazinha ali, né, para ficar um pouco mais distante da realidade, acreditando que você vai fazer isso da melhor forma possível para conseguir revelar o bug o mais rápido que você puder, né? Então, só para trazer aqui o cenário que geralmente isso acontece, beleza? E eu vou começar logo com um cenário potencialmente polêmico. Por quê? Porque aqui na jornada, um dos patterns aí, né, que eu apresento para você, principalmente por conta do Cognitive Driven Development e associando com o Domain Driven Design e tudo mais, é o lance do controller 100% coeso, beleza? É o lance do seu domain controller, né? A gente vai fazer fluxos dentro do próprio controller, acreditando que simplicidade é mais importante do que flexibilidade não requisitada pelo cliente. Eu vou mostrar para você aqui um código de um controller, beleza? Que tem if. Olha só esse controller aqui, ó. Tem um controller que é de um pagamento offline, beleza? Esse aqui é um clássico domain controller aí que a gente chama, né? O controller, ele tem uma dependência de um repositório aqui, ele recebe um código de um pagamento para ele concluir. E aqui, ó, ele cata o pagamento, se esse pagamento não existe, dá um not found, se esse pagamento existe, mas já foi concluído aqui, ó, ele dá um bad request, eu poderia ter dado, inclusive, aqui uma processable entity, tudo mais, e se tudo deu certo, ele vem e conclui, beleza? E olha que interessante, né? Tá aqui se defendendo, dizendo que você não pode concluir a mesma coisa duas vezes. Então, ele cai aqui, né, justamente, pensando em cobertura de código por Modified Condition Decision Coverage lá, né, pelo MCDC, a gente tem que fazer teste aqui, né, verificar esse primeiro if e verificar o segundo if aí, tá bom? Então, olha o código, olha esse código aqui, né, um detalhe importante, eu dependo de um pagamento repository, que é a interface aqui do Spring Data JPA, né, que facilita a comunicação com o banco de dados, né, gera as queries para mim automaticamente, é uma coisa muito linda de Deus mesmo. Só que, na hora que eu fosse testar, né, na hora que eu fui testar esse cara aqui, como que eu posso realmente, né, se eu fosse fazer um teste de unidade integrado, eu teria que levantar o banco de dados, eu teria que iniciar um pagamento offline, né, gerando esse valor nas tabelas que precisam ser populadas lá dentro, para aí sim chamar o conclui e verificar se naquela tabela a parada aconteceu como deveria. E olha só, não que isso não fosse melhor, como já disse anteriormente, quanto mais próximo da realidade, mais fácil de revelar o bug, melhor é. Só que daria muito mais trabalho. Então, como foi que eu fiz? Eu fiz o teste de unidade, beleza? Me ficando distante do banco de dados. Como é que eu fico distante do banco de dados? Aí é que entra o papel do mock, ó. Eu vim aqui e moquei o pagamento repository. Esse código aqui para baixo fica um pouquinho tranquilo ou tranquilo ainda. Eu fiquei distante, ok? Moquei. Então, a partir de agora, eu vou ensinar como é que eu quero que esse repository se comporte aqui no meu teste. Como é que eu ensino? Eu falo assim, ó, olha, quando você procurar pelo código 123456, eu quero que você me retorne vazio. E aí aqui eu chamo um controller passando esse código. Se caiu aqui, quer dizer que falhou. Se não, né? Se deu um exception lá dentro, que é do response status exception, que é a exception do Spring, aí eu verifico se a exception que foi gerada é de not found. Beleza? Então, aqui, o mock é muito importante. Porque se você não quisesse mockar, como que você faria para poder utilizar o repository sem utilizar o banco de dados?
dado que a gente não quer utilizar o banco de dados porque ele violaria a regra de ser fácil de executar, de ser fácil de criar e de ser rápido de executar. Como que a gente poderia fazer? Então, o mock entra muito nisso. Beleza? Eu não vou ficar aqui entrando no mérito, que eu não acho que é relevante para a jornada, se você vai usar se é mock, se é stub, qual é a diferença conceitual entre stub, mock, fake object ou algo do gênero. O que eu vou falar para você é, quando você tiver que interagir com um objeto, que geralmente é uma borda com algum sistema externo, em geral você vai ter necessidade de criar alguém que imite este comportamento. Beleza? Aqui eu usei o Mockito, tudo mais. Por quê? Porque aqui no pagamento repository, ó, eu tenho só, na verdade, 2 métodos. A gente poderia ter criado uma implementação de mentira aqui mesmo, ó. Aqui para o find by ID pedido, eu poderia deixar aqui na minha implementação throw new unsupported operation exception, dizendo que não era para chamar esse método aqui. E aqui no find by código, você poderia fazer algo assim, ó. If código pagamento.equals, qual que é o equals aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Aqui a gente poderia, né, retornar, poderia vir aqui, ó, essa minha variável pagamento. Aqui a gente poderia retornar aqui dentro, por exemplo, algo assim, né, return optional, por exemplo, ponto off do pagamento aqui. E se não fosse um 2, 3, 4, 5, 6, retornaria empty. Você poderia, né, então eu peguei o pagamento, que está definido aqui como variável de instância da classe, né, coloquei para retornar aqui se o código for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia fazer desse jeito. E aí, pela literatura, né, aqui você vai estar com um fake object, não com um mock, mas no final você está com alguém que vai imitar o comportamento, de alguma forma, da parada real. Beleza? Só que percebe, né? Eu tive mais esforço para fazer isso do que fazer mockito.mock e definir a expectativa do comportamento. Mais esforço não quer dizer que foi mais complexo. Porque, na minha opinião, o mockito é mais complexo. Por quê? Porque o mockito, né? Se você quiser, para as chamadas do mockito, né? Mockito.mock, mockito.en e por aí vai. Para tudo isso ser um pouco mais claro para você, né? Para isso não parecer magia, você tem que entender um pouco mais sobre os mecanismos de proxy dinâmico do Java, né? Por aí vai. Mas pensando em esforço, realmente o Mockito é menor, beleza? E o Mockito é uma ferramenta, pensando em Java, muito utilizada, assim como toda linguagem tem a sua ferramenta de mock, que é mais utilizada no dia a dia. Então eu vou voltar aqui, né? Dar um monte de Ctrl Z aqui, dar um Mockito aqui mesmo, né? Mockito.mock pagamento repository.class. Beleza? Então, né? Esse é um caso muito bom para o mock. Você tem uma classe que conversa com algum componente externo do seu sistema e aí você cria um mock para simular, né, este comportamento. Então, aqui caiu como uma luva utilizar o Mockito, beleza? Então, essa é a sugestão que eu vou te dar. Utilize o Mockito só quando, a ferramenta de mock, só quando precisar. Quanto mais integrado, melhor. Perceba que eu estou usando essa regra aqui, ó. Olha, que não é fácil criar um pagamento offline, né? Eu tenho que chamar esse método offline aqui. Passo aqui, né? Nem sei que primeiro parâmetro é esse daqui. Beleza? É o ID do pedido que eu estou me relacionando. Aqui eu passo aqui um valor, passo o tipo de pagamento. Aí tenho que criar um usuário aqui dentro. Tenho que criar um restaurante. Passo aqui o status da transação. E se você for olhar aqui no método conclui, ó, eu estou aqui no possível pagamento, pego e eu só chamo o método foi concluído e depois o conclui. Então perceba que eu só interajo com 2 métodos públicos aí do pagamento e eu passo um monte de coisa para esse pagamento. E eu passo coisa que é real. Por quê? Porque aqui, né, eu estou com um esforço maior um pouquinho do que se eu fosse criar um mock. Eu poderia fazer mockito.mock pagamento, mockito.em pagamento.foi concluído, then return, por exemplo, aqui, né, false uma hora, true para outra, e poderia fazer mockito.verify pagamento uma vez, ponto conclui.
para verificar que o pagamento.conclui foi chamado uma vez. Só que aí o esforço então, eu vou dizer que é até um pouco menor, beleza? E eu manteria o requisito de ser fácil de escrever, obviamente, e de ser rápido de executar. Só que se eu tenho a possibilidade, com um pouquinho de esforço, mas aqui ainda, né, sendo possível de fazer tudo integrado, chamar, né, passar aqui, dar a oportunidade de chamar o foi concluído aqui, de chamar o conclui de verdade, por que eu não vou fazer? Quanto mais integrado, mais próximo eu estou da realidade. Inclusive, se por algum motivo alguém mexer no foi concluído aí, ou no conclui, alterar a semântica da parada, esse meu outro teste vai quebrar. E é bom. É bom, porque quer dizer que se aquele teste ter quebrado, quer dizer que ele revelou o bug o mais rápido possível. Se ele tivesse mockado, não teria quebrado. Então, sobre mock, basicamente, o que eu tenho para te dizer é isso. Use, geralmente, quando você vai falar com bordas externas, beleza? Ou se você quiser, né, falar, né, aqui você poderia ter utilizado para o pagamento, poderia, mas eu não recomendo. Eu recomendo todos os objetos que você tem controle da criação, que você pode criar e que ele pode se comportar da maneira real, eu sugiro que você crie ele em memória. E aí, um outro detalhe que é importante na hora que você estiver brincando aqui de mocar. Percebe que aqui eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mandei um conclui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que aqui é um momento oportuno para trazer um detalhe que é importante aqui, ó. Você vai ver que o Mockito te dá essa possibilidade aqui, ó, Mockito ponto, sei lá, nstring. Eu poderia fazer isso. Aqui eu estou dizendo assim, ó, se eu chamar o pagamento repository com qualquer código, aqui o Mockito, né, faz uma arte na pilha de execução ali do Java. Então, qualquer string que for passado para esse find by código aqui, ele vai dar certo. Então, eu poderia passar aqui o conclui lá dentro, se por alguma caca do destino eu não estivesse passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como argumento para o find by código, isso aqui também funcionaria, ou seja, eu estou muito distante da realidade. Se eu já peço para você ter parcimônia no uso do Mockito, que é a ferramenta de mock, eu peço para você ter ainda mais cuidado quando você for usar isso daqui, ó. Esse daqui é o Matcher. O Matcher é o quê? Uma facilidade da ferramenta de mock para você dar match nos argumentos, né? Então, qualquer string que passar vai bater com essa daqui. A minha recomendação é evite o máximo de usar. Beleza? Evite o máximo de usar. Tem um outro cenário que eu uso um matcher aqui, ó, que eu acho que é legal também de comentar, que é aqui no lance do teste. Ó. Percebe que aqui, tô aqui, né? Deixa eu só dar um checkout nesse teste aqui para voltar para a versão anterior. Então você vai ver que aqui embaixo é um caso legal. Eu crio um objeto, né? Novo pagamento online request, moco os erros aqui. De novo, eu poderia ter escrito com a classe do Spring, que estava aqui anteriormente, e dou um validate. E aqui eu verifico, ó, olha só os dois testes. Aqui eu crio um novo pagamento online request, boto aqui os errors aqui, e aqui eu quero verificar, né, que ele nunca deveria chamar o método rejectValue. E aqui eu uso o matcher, para quê? Olha que interessante. Aqui, né, eu deixei até aqui o textinho. Aqui eu deixo a checagem mais aberta para garantir que o rejectValue nunca é chamado quando a forma de pagamento é online mesmo se você mudar a mensagem de erro. Então, o que eu faço? Eu uso um matcher aqui, né, para dizer que eu não quero que nenhum rejectValue com forma de pagamento seja chamado, para nenhum parâmetro do meio, para nenhum string. Então, pouco importa para mim a mensagem que está aqui agora. Eu quero garantir que o rejectValue não é chamado. Na verdade, aqui eu poderia ser ainda mais aberto nesse... Deixa eu sair desse daqui, né? Nesse teste aqui, eu poderia falar que eu não quero que o rejectValue seja nunca chamado nessa execução. Aqui, assim, o matcher foi legal. Para quê? Porque realmente você não quer que aquele método seja chamado em nenhum tipo de circunstância. Então, você abre aqui as possibilidades para garantir que ninguém vai chamar. Beleza? Já no teste de baixo, que é quando falha a validação, eu quero fechar o escopo da execução. Eu quero garantir que o rejectValue foi chamado para a forma de pagamento com essa mensagem aqui, porque a mensagem faz parte da execução do meu código. Se alguém mudou a mensagem lá,
Talvez aquilo seja um bug. A mensagem não era para ser aquela e o meu teste vai revelar. Talvez a mensagem era para ser aquela e o teste aqui vai ser aquele papel chato. Putz, tenho que alterar no teste. Beleza, tem mesmo. Faz parte do jogo, tá bom? É um preço que você paga quando você está mantendo a suíte de testes ali, né? Você quer que ela seja reveladora de bugs. A gente está tentando fazer com que isso seja verdade, mas de vez em quando ela vai pegar no seu pé e vai dar uma puxadinha, porque ela vai ser chata, que você tem que manter ela também. Então, sobre mock é muito isso, né? Na minha opinião, aqui é a minha opinião, minimize o máximo que você puder fazer integrado, melhor, principalmente com esses objetos que só rodam aqui na memória, objetos geralmente, né? Que, ou de classes que você criou do seu domínio, ou até de classes de frameworks que você pode instanciar. É até um exercício legal para você conhecer cada vez mais o framework que você está utilizando. Então, eu sugiro que você utilize, beleza? Então, minimizar, maximizar a integração, mas ter isso como uma carta na manga para você jogar quando for interessante. Bom, chegamos ao final aqui do vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Mas antes disso, se for possível, tenta dar uma colaborada aqui com a firma, né? Compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Zoop, beleza? Era isso por hoje, até a próxima, tchau!